Rogério Brandão. Esse cara é um mestre, meu. Um amigo e um mestre. Amigo. Rogério Brandão permeia das maneiras mais diversas toda a história da televisão e cultura brasileira. Formado em filosofia, história e jornalismo, com uma imensa bagagem de cultura artística e de comunicação, o mineiro começou ainda menino na TV Itacolomi de Belo Horizonte. Já passou por praticamente todas as emissoras do Brasil: Rede Globo, TV Record, Band, Cultura, TV Brasil, TV Gazeta, Canal 21 e até mesmo pela TV Tupi. Na TV por assinatura foi diretor da DirecTV e Fox Sports. Nos anos 80, pela TV Gazeta, implementou a primeira TV segmentada do Brasil, a TV Mix. Entre as atrações, o primeiro talk show brasileiro, o Paulista 900, com Paula Dipp. Trabalhou com as mais diversas lendas como Chacrinha, Walter Clark, Daniel Filho, Roberto Talma, Hans Donner, Faustão, Luciano do Vale, Serginho Groisman, Chico Pinheiro, Armando Nogueira, Paulo César Pereio, Glauber Rocha, Fernando Meirelles, Marcelo Taz, Antônia Bujanra, Milton Neves, Leda Nagli, Nelson Mota, Gilberto Gil, Ronivon, Beto Rivera, Heródoto Barbeiro, Padre Marcelo Rossi, Atim Espirro, Zé do Caixão e até mesmo com o hoje governador João Dória. Amigo de artistas como Cazuza e Tim Maia. Comigo, colocou o TV Caos no ar ao vivo pela internet em 2007, muito antes da possibilidade de lives no YouTube, onde inclusive protagonizava o seu quadro Vírus, muito antes da existência dos vlogs. Diretor do 7 vezes Bossa Nova, documentário premiado no Festival de Cinema e TV de Nova York. Dirigiu eventos como Rock in Rio e São Paulo Fashion Week. Criou programas como Cine Trash, Cine Privé, Musicals, Igarapé Mágico e Clip Trip, o primeiro programa de videoclipe da televisão brasileira. Participou de projetos como Domingão do Faustão, Confissões de Adolescente, Provocações, Turma da Cultura e Ilha Rá-Tim-Bum. Como diretor da TV Cultura, ganhou 2 prêmios Emmys, o Oscar da televisão mundial. Com vocês, Rogério Brandão, o último vanguardista da televisão. Eu conheci o Rogério... Eu tinha 23 anos, até marquei a idade que eu tinha. Porra. Foi em 2005. Foi marcante, hein? Foi marcante. Eu fiz um piloto do TV Caos pra televisão, mandei pra todo mundo. 2 pessoas que me responderam: Tom Cavalcante e Rogério Brandão. E o Rogério era diretor do Canal 21, na época a gente conversou e tal. E o que mais me intriga, assim, é que assim, eu tinha 23 anos. Eu tinha o TV Caos, toda aquela rebeldia do TV Caos. E o Rogério se identificou, eu acredito, com aquela rebeldia. Sim. E eu acho que eu fui perdendo um pouco, não tanto, um pouco, mas o Rogério continua, tem uma rebeldia, continua. Você é um eterno jovem, Rogério? Sou um eterno jovem? Sou. No sentido do vontade de fazer, da vontade de mudar as coisas. Entendo. Talvez seja a combinação astrológica, né? Ares com touro, é muito chifre, né? É muito cabeça dura. Você é um cara que gosta de astrologia. Eu gosto. Rogério, eu queria que você começasse contando um pouco da sua história. Eu conheço, tem alguns episódios que eu anotei aqui, mas como é que você foi parar na televisão? A televisão, ela foi presente na minha vida desde muito cedo. Por uma questão de destino, meu pai acabou se tornando um coordenador de programação da TV Itacolomi, Canal 4 de Belo Horizonte. E ele era responsável pela parte da programação de filme. Eu tinha uns 10 anos, por volta de uns 10, 11 anos, e meu pai me levava para televisão. Eu estudava de manhã no grupo escolar e eu ia à tarde, depois do almoço. Minha mãe trabalhava fora, já era uma mulher bem emancipada, e ela ia para o trabalho e meu pai me levava para televisão. Então, a coisa do cinema e da televisão, ela acabou me pegando muito cedo. Eu sempre gostei muito de... E você tem um espírito da televisão de sempre de querer fazer um produto novo, diferente, de mudar? Eu acho. Sempre. Eu ouvi uma vez uma expressão que para mim foi muito marcante, que era assim: tá na rua, tá no ar. Aconteceu na rua, tem que estar no ar. E eu entendi muito bem o que aquilo queria dizer, que era o seguinte, assim, se está permeando a vida das pessoas, você tem que reportar isso, você tem que fazer isso virar comum. Se está na discussão na fila do bebedouro, na fila do caixa do supermercado, na conversa do bebedouro... A compreensão que eu tive foi um desses dinossauros da televisão das antigas, eu não sei se foi o Rubens Furtado, eu não lembro, te confesso que eu não lembro, mas eu tive a compreensão do que era aquilo, assim, eu falei, entendi.
se tá na rua, se é tema, se é assunto, você tem que trazer pra televisão, tem que debater, tem que estressar, porque é o público que faz a pauta. Ao mesmo tempo, a televisão também vale, né? Vale. Se o negócio não vira conversa de bebedouro, não deu certo. Exatamente, é uma avenida de mão dupla. Sim. E eu venho daquele modelo de televisão que, por ser uma televisão local, você ficava sabendo, porque Belo Horizonte era uma cidade, ainda é uma cidade interiorana, né? Ela tá pra dentro, né? Então, cidade pequena, quer dizer, tudo que acontecia estava na televisão, você meio que pertencia, aquilo fazia parte. Você me contou uma história de quando você conheceu, se eu não me engano, foi o Boni que tem uma carta, não tem uma história assim? Tem, isso foi na TV Gazeta. Eu tenho isso guardado até hoje. Eu falei pra ele quando eu estava no Rio, lá dirigindo a TV Brasil, nós tínhamos um amigo em comum falecido, queridíssimo, o Carlos Alberto Viseu, que foi o produtor do Abertura, um super programa importante. Do Glauber Rocha. Que você trouxe as filhas, a gente botava lá no programa. Isso. Eu era diretor-geral da TV Gazeta, a gente tinha feito aquele projeto da TV Desindexada, que foi a primeira televisão segmentada da televisão aberta que eu tenho no Brasil, que eu tenho notícia. E chegou a época do Natal, a gente mandava fazer cartão e você mandava para as agências de propaganda, para os caras, para você fazer aquele network, né? Não tinha internet, não tinha nada. E eu mandei uma para o Boni escrita assim: quando eu crescer, quero ser igual a você. E era ao mesmo tempo uma admiração, mas era também uma provocação, porque o Boni fazia televisão que era o padrão Globo de qualidade. E a gente fazia televisão que era o contrário disso, né? O nosso lema era o nosso lema era na contramão de farol aceso, que era o jeito de você ser notado. E era uma ruptura ao que a Globo fazia, né? A gente falava, nós vamos fazer uma televisão com a nossa cara. A estética é essa, então vamos fazer uma estética precária. A precariedade tem uma estética. Sim. E aí eu mandei. E para minha surpresa, ele me mandou o cartão, na época a Globo, aquele cartãozão bacana da Globo, feito pelo Hans Donner. Então, aí ele falou: Brandão, você já cresceu, porra, entendeu? Eu achava todos os diretores, meus amigos, o cara respondeu e tal. E eu guardei isso e tem esse cartão guardado. Em algum momento eu vou publicar ele, eu vou colocar isso na roda. E eu contei essa história para ele quando a gente se encontrou no Rio. Quando você trabalhou na Globo, o Boni estava lá, não? Você trabalhou com o Thalma no Faustão? Com Thalma no Faustão. Foi quando o Boni deixou a TV Globo, a Marluce assumiu a direção geral, que já era a Globo mudando o mindset dela, né? Indo pro industrial, assim, Você foi pro Faustão, logo depois daquele negócio suxerótico que deu uma queimada, não foi isso? Isso foi, e que o Faustão mudou de executiva. Eu não lembro de qual era a executiva ele era antes, aí ele foi pra executiva do Thalma. Tinha tido o estresse do suxerótico, né? Lá o Roberto Marinho tinha ficado irritado com aquela coisa toda e tal. Na época, o líder da audiência no horário era o Gugu. O Gugu era o rei da tarde, foi capa da Veja e tal. E foi um estresse, aquele negócio todo. O Faustão também não estava num bom momento e tal, muito preocupado com isso, ele não conseguia... Acho que ele acusou o golpe também daquela história, eu não sei se ele concordava muito com aquilo, entendeu? Mas a audiência às vezes impõe, né, certas coisas. E aí, numa conversa com o Thalma, eu lembro que estava o Thalma, o Jodelli, o Alberto Luchetti e eu sugeri ao Thalma, falei assim, acho que a gente devia fazer um programa, mais uma revista ao vivo, grandona, no domingão à tarde, por causa da experiência que a gente tinha tido com o TV Mix, na TV Gazeta, com mulheres em desfile, várias coisas, você aproveita, você sabe o que funciona e o que não funciona. A coisa começou a funcionar porque nós começamos a cobrir alguns fatos, que é aquela história, tá na rua, tá no ar. Sim. Foi a história do Padre Marcelo. O Sabino, ele tinha ido ao Morumbi e tinha visto uma missa. O Padre Marcelo fazia numa rua lá do Morumbi e tudo, e as pessoas ficavam na rua, mas lotava, cara. O galpão era pequeno, mas lotava, era uma febre. Aquele negócio daquelas 6 horas da tarde que ele rezava lá Ave Maria e tal, o povo levava carteira de trabalho. Eu percebi naquilo um certo fenômeno. Eu falei, esse negócio é um negócio... Ele não era milagreiro, ele não falava nada disso, mas tinha um carisma, né? Um cara grande, um cara grande, com um discurso legal e tal. As pessoas fazendo o culto de uma maneira que ninguém fazia naquela época. Isso, exatamente. Aí o Sabino falou. E aí o Luchetti e eu fomos ver o Padre Marcelo. E era um negócio, E aí a gente resolveu falar, o Thalma falou, não, vamos levar isso, vamos trazer isso pro Faustão. Tá na rua, tá no ar. E a Globo investiu pesadamente, a produção, a Globo e tal, pesadamente naquele galpão que eu acho que ele ainda tem hoje, até lá em Interlagos. Hoje, o Padre Marcelo na Globo de manhã. Ele montou um galpão em Interlagos, onde era aí seria o altar dele e tudo, mas com câmera posicionada e tal. E às 18 horas entrava ao vivo, no Faustão, a Ave Maria.
Maria. E era uma comoção, né, cara? Você olhava minuto a minuto, o negócio... Tipo, saindo do sushi erótico para um culto popular. Do padre Marcelo. Popular. E aí E cobertura começou a de virar notícia aí popular. o Faustão começou a virar o jogo de novo? O programa começou a ficar atrativo, ao mesmo tempo ele era costurado de atrações artísticas, Sim, como sim, sempre claro. teve, o prestígio do Talma. Então o Talma, levou o Roberto Carlos pro Roberto Carlos cantar na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, 6 horas da tarde, no dia da Nossa Senhora, lá o 12 de outubro, que caiu num domingo. Nós fizemos uma novelinha mostrando como é que os pescadores acharam a Nossa Senhora, e a gente foi soltando as pílulas ao longo do programa, até que chegou às 18 horas, tinha a missa de Aparecida, e aí era o Roberto Carlos cantando Nossa Senhora. Pô, 50, né? Sabe? Assim, então o programa acabou, o programa achou uma fórmula. O Talma era muito seu amigo, né? Muito amigo. É um irmão seu, Irmão. Né? Você conheceu o Talma da onde? De onde? Como começou a amizade? Eu conheci o Talma, a primeira vez que eu tive com o Talma foi na Globo, no Rio, mas ele era muito poderoso, um cara de 3 metros de altura, né? Roberto Talma, então aquela coisa. Aí depois nós nos reencontramos aqui em São Paulo e aí nós ficamos muito amigos mesmo, assim, de frequentar a casa um do outro e ter uma cumplicidade. Aí foi quando o Jodelli também veio, eu já sabia do Jodelli. O Jodelli era o braço direito dele e a gente era meio um quarteto, assim, que era o Talma, o Jodelli, o Clemente Neto e eu. E foi nesse momento que o Talma foi pra Bandeirantes, ele tinha saído da Globo, tava todo mundo saindo da Globo, né? O Daniel Filho querendo fazer produção independente, teve uma onda, assim, alguns diretores saíram, depois voltaram. E nessa época eu convivi muito com o Talma, aí ele virou um amigo meu, a gente virou muito amigo, assim, bem pessoal, assim. Qual o dia do seu aniversário, Rogério? 4 de abril. 4 de abril do Cazuza. 4 de abril. Tem histórias com o Cazuza, não tem? Tem uma história com o Cazuza, no dia 4 de abril. E havia um show do Barão Vermelho com o Frejá ao ar livre no campus da PUC, em BH. E o Cazuza ia fazer um show mais cedo, que esse show que era meia-noite. E o outro show do Cazuza era 9 da noite no teatro, que era um show indoor e tal. E nós armamos uma jogada e eles não estavam se falando. Tinha todo um milindre, um estresse, e a gente armou uma jogada de colocá-los ao vivo. Nós levamos o Barão Vermelho pro estúdio e entramos com o Cazuza ao vivo do hotel por telefone. E foi uma comoção, foi um negócio emocionante e tal. E aí o Cazuza falou que ia dar uma canja no show do Barão ao ar livre na PUC. E criou uma onda. Falou, o Cazuza vai. Aí aquele evento que era, sei lá, que era para ser para 5 mil pessoas, sei lá, virou para 15 mil, entendeu? Porque todo mundo foi para PUC e o Cazuza. E ele foi. E ele, e foi de fato, no dia do aniversário. No dia 4 de abril. Que era o aniversário dele e seu. Isso. Mas, Rogério, não tem uma história que você levou ele num... Isso foi um show que houve... Você fazia o que com eles? Não, eu nessa época eu era diretor de musical da TV Gazeta e era meio produtor, assim, dava um suporte pro Barão Vermelho. Pro Barão Vermelho. Tinha convívio com eles. Convívio com o Barão. Isso, era o Barão com o Cazuza ainda de vocalista. Eles foram fazer um show em Ribeirão Preto. O Cazuza era um bicho solto, né? Um cara... E ele chegou no hotel, que eu não vou lembrar o nome do hotel. Enfim. Eles foram pra piscina e tal, e era cheio de gaiola, com os passarinhos, tinha umas araras, tinha uns viveiros, negócios. E o Cazuza entrou numa que os bichos não podiam ficar presos e tal, que aquilo estava errado. Foi e abriu todas as gaiolas e todos. E foi uma revoada. E alguns ficaram, tentou, né? Que o bicho fica criador, às vezes ele vai embora, mas fica por aí. Mas soltou os bichos, foi uma loucura. Deu uma dor de cabeça imensa. Quem pagou essa conta? Foi a produção do Barão, né? E o Cazuza acho que fazia um pouco isso também, porque era um jeito da banda estar na mídia, de passar a rebeldia. Cada vez que fazia isso, virava mais isso virava notícia, é isso? Virava, tipo os caras lá, o Derru jogou a televisão do último andar dentro da piscina. Aí fazia meio pensado. Era meio... mas tinha uma coisa de loucura, né? Você num hotel, falava, vou abrir todos os viveiros, né? Pô, entendeu? Eu te conheço já faz tempo, mais de 10 anos. Você é um cara que circula em diversos tipos de ambiente, você conviveu com muita gente, né? Acabamos de falar do Cazuza, Padre Marcelo, enfim, Faustão, enfim, muita gente diferente. E você me contou uma história uma vez que os Racionais nunca tinham dado uma entrevista pra televisão e você tava na TV Cultura. É verdade. E você falou assim, eu vou conseguir
que esses caras falem com a gente. Como é que você conseguiu fazer o Mano Brown falar com a TV pela primeira vez? Quem fez o contato, era a chegada deles, era o Jodélio Lacha. Sei. E eu conversei com o Jodélio e falei, pô, a gente tem que trazer os caras, porque tinha uns impedimentos, né? Na época, assim, o Lobão era persona não grata, e o Mano Brown, por causa dos Racionais também, assim, não é que ele fosse persona não grata, mas assim, deixa lá, tá? É outra coisa, né? Não é cultura, no sentido... Não é TV Cultura. É. Como é que você conseguiu convencer? Porque eles não queriam falar com cultura. Não, Como eles é que tinham foi uma posição... o approach O Mano Brown, inclusive, foi na minha sala. O Jodélio levou ele lá na TV Cultura. Ele conversou comigo na minha sala. Eles tinham um distanciamento, achavam que aquilo, entendeu? Eles não comungavam muito com aquela linha de cultura, vamos chamar assim. Sim. E aí foi uma coisa de quebrar o gelo. Eu expliquei pra ele a importância deles, como banda, o público, que ele não podia discriminar, que o público dele assistia TV Cultura também, que ele tinha que falar pros meninos, pra infância, que a TV Cultura tem sempre aquele princípio de formar o cidadão do futuro, né? Como um conceito de televisão pública. E eu convenci ele nesse aspecto, porque a resistência dele, na verdade, mesmo era aquela assim, a gente não vai entrar no mainstream, a gente é contra a indústria. Né? E eu falava, não é isso, né? É você... E até hoje, uma das poucas emissoras que ele fala é só com a TV cultura, né? E a TV Brasil também você trabalhou um tempo? Aí o Fernando Faro, que era um amigo meu, na época eu falei, pô, temos que trazer os caras, apesar de ser rap e tudo, porque o cara tem coisas a dizer. Tá na rua, tá no ar. Tá na rua, tá no ar. E eu já tava sacando que aquilo ia ser tendência, já tava bombando. É inevitável, é uma questão de tempo. O Mano Brown, o Racionais ainda não tinha chegado digamos, no mainstream. Exatamente. Mas só que na periferia ele já era realidade. Eles já era um sucesso, assim. E ele entendeu, sabe, assim, eu ainda falei, isso aqui é TV Cultura. Você não vai fazer o Hit Parade da Rede Globo, alguma coisa parecida. E aí eu entendo, você não querer, mas pô, você tem que vir aqui, tem um programa ensaio e tudo. E aí ele fez o Bem Brasil com a gente num domingo de manhã, que é aquele programa ao vivo que tinha lá no Sesc Interlagos, bombou também, e fez o ensaio com o Fernando Faro, que ficou um documento, um registro de uma época deles. Rogério, você sempre foi um cara inconformado com a criatividade, com a falta de criatividade, né, que dá na televisão brasileira, e a gente sempre conversou muito sobre isso. Eu sempre bati essa bola com você. Como é que pode um país com mais de 200 milhões de pessoas ter que comprar formato de outros países, às vezes de países que tem nem 10 milhões de pessoas, sei lá, da Holanda, nem sei quantos habitantes tem, não tem gente criativa aqui. Por que você acha que o Brasil tem essa cultura de colônia no sentido da criatividade? Por que o Brasil compra tanto formato ainda? Hoje eu sou mais pragmático, até porque eu amadureci durante esse período, né? É que a televisão, ela passou a ser ela sempre foi business, tá? Quer dizer, sempre foi ganhar dinheiro, make money. Mas ela passou a ter que... O resultado passou a ser muito mais importante do que o prestígio do veículo, do que a formação de opinião. A televisão, eu acho que teve um período no Brasil que ela teve um papel social no sentido de criar status, né? A reprodução do que era popular era uma coisa muito limpa, muito educativa, muito correta. E aí a réplica dos modelos que era o sofá, a conversa, já era coisa do modelo americano. Né? E os programas de auditório, eles tinham um pouco mais de criatividade, porque eles eram customizados para o Brasil. Você trabalhava com o Costinha, que é humorista brasileiro, aí você tinha lá o Edson Bolinha Cury, o Chacrinha. Sim. E hoje em dia, como a televisão virou commodity, o conteúdo ele se tornou commodity, ele é como se fosse um comprimido... O formato é o melhor jeito de você controlar o processo de produção e se beneficiar do custo-benefício. Mas poderia ter uma produtora de conteúdo aqui do Brasil? Poderia. De formato? Poderia. Acho até que algumas coisas acontecem. Mas, e por outro lado, eu entendo a tua pergunta. Eu acho que, por outro lado, as pessoas também deixaram de ousar um pouco, porque acho que você pode mixar o formato do conteúdo com a questão individual, com a criatividade e até com a customização. O melhor exemplo que eu dou isso era o TV Mix da TV Gazeta. Entendeu? O TV Mix era um programa que ele não era um programa, ele era uma programação, porque ele era 5 horas ao vivo, ele era em fluxo e tudo acontecia, você tinha de tudo ali dentro. Você tinha news, você tinha humor, e eram coisas populares para um público interessado. Agora, hoje, o formato
Você se refere, eu imagino que você esteja falando de Big Brother, Masterchef, tudo, essas coisas todas. Eu acho que ele é mais um formato para atender a demanda publicitária, o custo-benefício, do que propriamente te entreter, embora eles precisem da audiência. Sim. Quando você fez a TV Mix, o Clip Trip, como é que vocês montavam a programação? Clip Trip e os musicais todos, não né? passava clipe aqui no Brasil na época. Passava só na Globo. Não existia MTV. Só passava o clipe do Fantástico, que era o Jodelli que fazia. Jodelli, o Zé Mário, tinha os outros, mas principalmente os clipes do Jodelli, não tinha MTV, não tinha nada. Então, o que a gente fazia? A gente viajava para Nova York, ficava num hotel que tinha MTV com videocassete, e a gente comprava as fitas lá na RKO e passava o dia dentro do hotel gravando. Tinha aquelas velocidades, né? Os melhores LP e SLP. Os melhores programas a gente gravava no SP, aquela qualidade melhor. Aí aqueles que era para madrugada, a gente gastava menos fita, copiava no outro formato. E copiava a programação da MTV americana inteira. E trazia para o Brasil e montava aqui com as nossas vinhetas, sem falar que era da MTV. Às vezes até põe a vinheta da MTV para tirar uma onda. Mas o mais legal foi quando o Beto Rivera, que hoje é diretor aí das Rádios Gazeta, e eu, nós fomos a Nova York e nós fomos à MTV conversar com um produtor lá. E o Beto falava inglês melhor do que eu e tudo, e tinha um conhecido lá que era o filho do Edson Mazei, que era o empresário do Pelé. Então isso abriu a porta lá e nós fomos explicando pro cara o que era. E o cara deu uma carta pra gente no papel timbrado da MTV, todo, dizendo que autorizava a gente exibir esses clipes lá no Brasil e tal. E não tinha negócio de direito autoral, não tinha essa loucura que é hoje, né? E como que os caras lá iam saber o que tava passando na Gazeta aqui? Imagina, impossível, não tinha, né? O que teve disso? Uma vez que a gente botou um show do Guns N' Roses ao vivo, foi o primeiro show do Guns N' Roses no Ritz em Nova York, recém-chegada de Los Angeles, aquele show que o público cata o Axl Rose, joga ele no meio da planeia, depena ele, as jaquetas, arranca as bandanas dele, ele sai dando porrada pra voltar pro palco. E aí o Nicolau, eu lembro dele, o cara da WA, ele liga lá e fala assim, o que vocês estão passando aí? Essa banda é da WA, mas essa banda nem tem no Brasil, nem chegou, nós nem estamos trabalhando essa banda no Brasil, e ele ia vir. E aí a gente explicou, falou, não. E a Gazeta, ela virou o point da juventude mesmo, ela era o point da juventude, ela era a MTV, tanto é que a gente fez um anúncio provocativo que era assim, a primeira MTV do Brasil, que tinha um menininho com cabelo punk segurando um microfone, que era uma provocação que a gente sabia, se a MTV vier, ela vai ser a segunda, e enquanto não tem nenhuma, nós somos a primeira. Sim, a primeira TV desindexada. Primeira TV desindexada, e isso deu pra Gazeta até hoje ela tem um pouco esse recall dos musicais e dos artistas irem lá, serem bem tratados, bem recebidos. Era uma farra, cara. A Gazeta era uma farra, era uma farra. Os Titãs passavam a tarde lá na Gazeta. Isso acabou? Esse mundo da televisão acabou? Que teve essa época da Gazeta que você estava falando, teve a época da MTV depois da Abril, sim, que eu foi um desbunde total. Que tinha essa energia, essa vibe, isso aí. Isso acabou? Acho que acabou um pouco. A fase de ouro da televisão acabou e nunca mais vai voltar? Tipo assim, o rádio, quando a televisão veio, não que o rádio acabou, mas acabou do jeito que ele era. Nunca mais vai ser o mesmo. Esse encantamento, eu acho que ele diminuiu bem, né? Principalmente com o negócio das redes sociais. Porque hoje o artista, antigamente, assim, pra minha geração, o artista pra gente, ele tava num pedestal, era um negócio meio inatingível. Quando você via um artista de perto, era um negócio meio intocável. E hoje isso já não é mais assim, né? Muito pelo contrário, né? O artista está completamente desmistificado. Esse encantamento eu acho que perdeu. Da TV. Claro, aí... claro que tem gente que tem essa coisa de fã-clube, eu sou apaixonado pelo Júnior, vai lá no camarim e chora. Mas a TV não determina mais como antes. Não, eu acho que o mundo da televisão, por exemplo, final dos anos 90, começo dos anos 2000, essa parte aí, o Faustão colocou o Padre Marcelo, o Big Brother começou, o No Limite, o Pânico, quando isso movia era o assunto da rua. Era, pulverizou. Hoje não. O que aconteceu no Faustão essa semana ninguém nem sabe. Pulverizou. Então nada mais surpreende as pessoas porque pulverizou toda a informação. Não, quando você pega seu celular, você vê um cara dando um tiro no outro ao vivo, vagabundo, pai, o que vai te surpreender mais? Nada mais surpreende. A mim não. Não. O que você acha que isso tem como consequência na sociedade? Essa exibição de tanta imagem, de todo tipo de coisa, seja de violência, pornografia, nada choca mais a sociedade? Seja por uma coisa positiva ou negativa? Eu acho que está tornando a sociedade mais insensível a algumas questões, a alguns temas. Está banalizando a violência. Já banalizou, na minha opinião, já banalizou. Quando você pega aqueles vídeos lá que você vê o Bop entrou, você vê aquele monte de presunto arrebentado que fica nas redes, chega no WhatsApp filmado.
Já, entendeu? Já. Não é nostalgia, tá? Mas quando eu era menino que falava assim, nossa, fulano de tal morreu. Cara, aquilo ali era uma comoção. Sim, perfeito. Nossa, como? Eu me lembro, outro dia eu tava conversando com minha mulher sobre isso, falou assim, eu me lembro onde eu tava o dia que o Kennedy morreu. E foi um negócio... Não, 10 anos atrás que morreu o Michael Jackson. Foi surpreendente. Então, mas assim, quando já você mudou falava, isso. quando você falava assim, pô, vai ter um velório, às vezes alguém próximo de você, Sim. puta, o irmão do fulano morreu atropelado lá na avenida. Sim. Era um negócio, cara, que você ficava, você perdia até o sono. Hoje, você passa pelo presunto, pula ele e segue a tua vida. Seja uma celebridade ou não, né? Seja uma celebridade ou não. Banalizou tudo. Se o Michael Jackson falar que tá vivo também não choca, nada mais choca. Nada mais choca, a terra é plana. Rogério, para finalizar, você com experiência tanto profissional de televisão, da comunicação, ou até da sua experiência de vida, como você acredita que vai ser o nosso futuro aqui, os próximos 20, 30, 50 anos? O andar da humanidade, ele é cíclico. Ele é aquela coisa do eterno retorno. Ele é cíclico, ele se repete em esferas diferentes, né? Se você pegar a história da humanidade lá, do primeiro homem da caverna, fazendo fogo e vindo, a coisa é assim. Eu penso que nós estamos vivendo um momento de over-informação. E tem informação boa e informação ruim, mas é informação, né? Demais. É demais. Over-informação, essa insensibilidade, essa raiva, esse ódio. Tá gerando estresse. Tá gerando um estresse. Eu acho que nós vamos começar a viver a contracultura disso, entendeu? Eu acho que é natural, Vai rejeitar? Vai começar a rejeitar e as novas gerações vão começar a depurar isso, Você acha que as pessoas vão deixar de ter rede social, por exemplo? Mais ou menos como se assim, a gente fala assim, porra, a Idade Média, era um negócio horroroso, né? Corta a mão do cara, joga o cara no óleo quente, amarra o cara, bota fogo para iluminar o castelo à noite. A civilização foi melhorando isso, foi ficando uma coisa inconcebível. Certo. Eu acho que daqui para frente, certas coisas que a gente faz hoje, pratica hoje, que para nós parecem normais, elas serão rejeitadas. Então eu acredito, assim, eu confio que vai depurar. Sabe? Porque a nossa natureza é melhorar, é depurar. É a evolução da espécie. Você é otimista com o futuro? Essa palavra é uma palavra, às vezes ela te torna ingênuo, né? Não tem o Nelson Rodrigues que fala que todo otimista é um tolo em potencial. Mas talvez seja uma forma positiva também. Se você olhando pelo lado não pejorativo da palavra, eu sou otimista. Porque é o seguinte, muitas perdas. Nós estamos perdendo os rios, nós estamos perdendo as florestas, o mundo está muito árido, está muito difícil. Eu acho que na hora que você começa a contabilizar a perda, tem um turn point, entendeu? A compensar, tem uma compensação. Um turn point, até da lei do universo falar disso, né? Igual te fala, sim, tem um turn point. E que pode ser até um meteoro que vai cair aqui e arrebentar com tudo. Pode ser os malucos que vão fazer uma guerra mesmo e vão soltar. Aí já não está mais tão otimista. Não, mas que é parte do processo. Entendi, de reciclagem. Parte do processo, Lembra que a gente conversava, eu falava pra você, em 10 anos, 20 anos, não vai ser possível você andar sem camisa em alguns pontos do planeta por causa do negócio do sol. Você vai pra Austrália, vai pra Nova Zelândia, vai pra esses... Se você não usar, eu fui para Arequipa, aqui no Peru, aqui nos Andes, aqui, eu reparo, todo mundo de camisa de manga comprida e luva. E eu falava, o que é isso? Porque os caras dirigem e o braço fica... Cara, porque é um sol ardido, os caras ainda estão no alto. O sol, quando eu era criança, não era assim. Então, eu acredito que nós estamos em processo, entendeu? Assim, eu não tenho nostalgia, meu tempo era melhor, eu acho que tá do cacete agora. É assim que é. A minha inteligência e a minha capacidade de me adaptar tem que me fazer sobreviver dentro desse ambiente para eu ir levando o meu sangue, a minha espécie adiante. É assim que eu vejo. Muito obrigado, Rogério. Valeu, de verdade. Legal.